Vamos lá, galera, boa noite. Vamos começar a nossa aula de filosofia de hoje, né? Cosmogonia ou cosmologia. A gente vai começar lá no período pré-socrático, falando dele, né? Sócrates, que é o grande pensador, né? Nosso ícone da filosofia, né? Na qual que ele falava que o problema da cosmologia tudo era um caos, até que surgiu a mente e pôs as coisas em ordem, tá? As Anaxágoras, tá? É a Grécia arcaica, ou dos sete sábios, as colônias da Jônia e da Magna Grécia foram berço dos primeiros filósofos, chamados dos pré-socráticos. Pré-socráticos que vieram antes de Sócrates, tá? Aqui a gente vai saber o nome desses caras aqui rapidamente, tá? Tales de Mileto. Procura anotar o nome desses caras aí, tá? Porque geralmente cai em prova, tá? Quem foram os sábios do período pré-socrático. Aí vocês anotam o nome desses caras aí, tá? Tales de Mileto, Anaximenes, Anaximandro, Pitágoras, Zenon, Xenófanes, Parmênides e Heráclito, tá? Procura anotar o nome deles. É IPC, importante pra caramba. Cai em prova, tá? Cada um deles elaborou seu próprio pensamento, tá? E suas explicações mitológicas, tá? E são percursos, tá? Da forma de pensamento que deu início à cosmologia, tá? A cosmologia é uma palavra formada por cosmo, né? Corresponde ao princípio ordenado do mundo, e logia, derivada do logos. Certamente, logo é uma da palavra mais importante de toda a filosofia. Sua tradução não é simples. Os gregos sintetizavam o que nós não conseguíamos. Ou seja, no português, logos possui sentidos múltiplos, que no grego não se encontram separados. Né? Então, logos tem vários sentidos, tá? De norma, regra, realidade, razão, várias funções que os gregos usavam. E vamos ver aqui alguns pré-socráticos, né? O que eles fizeram, tá? O que o Tales de Mileto fez. E aí, né? A água para ele, por acaso aquele do poço é o elemento primordial na origem do universo, de tudo que existe. Esteve no Egito, na Babilônia, onde havia uma grande escola de astronomia. Foi o primeiro dos filósofos para ele. Tá. Gente, aqui ó, bota lá IPC, vai botando o nome desses caras que vai aparecer nessa lista. Anaximenes, o ar é o elemento que dá origem a tudo. Para ele, os corpos são mais sólidos e flácidos, originam-se do movimento de condensação e rarefação. A Terra, segundo este filósofo, é um plano sustentado pelo ar. Desenho barra soco. Meio que estranho, né? Pensar assim. Mas depois Sócrates começa a juntar o que todos eles pensavam, e aí vai dar uma coisa só. Anaximandro, a água, o ar, a terra e o fogo compunham o universo, tá vendo? Aí aqui, ó, o Anaximandro malandramente já foi juntando uma coisa na outra, mas havia um elemento fundamental para esse filósofo, o aperion. Palavra formada pelo prefixo negativo pelo substantivo peras, limite e extremidade. Apeiron significa ilimitado ou infinito.
interminável onde decorre o quente, o frio, a terra e o ar. Para Anaximandro, a terra é um cilindro achatado e os astros são luzes de fogo que se entrevêm através dos furos de tubos de névoa do céu. Já está chegando em algum lugar, né? Vocês estão vendo. Aí vem Pitágoras, né? Que ele é matemático, então constituiu uma realidade, misturou coisa religiosa com moral, defendendo a salvação do homem, misturou muita coisa, fez uma mistura, descobriu acorde de música, uma tige. Misturou muita coisa, misturou desenho, nota, música, números, entendeu? Relação numérica, tudo para ele era relação ao número. Zenon afirmava que o movimento é impossível e que é uma ilusão de nossos sentidos. Define o espaço como infinito e acredita que os corpos não se movem. Viajar total na maionese esse cara também. Aí, mas ele já chega na parte de partículas infinitas, que é uma coisa que tem coesão, né? Assim, uma flecha partida de um ponto A nunca atingiria o ponto B, posto que entre estes há um espaço infinito. Porém, todavia, entretanto, percebe-se que chega assim, né? Aí entra em contradição. Aí Demócrito, ele descobriu o átomo, combinando infinitamente ao mundo. O átomo é uma palavra composta de prefixo A, que é prefixo de negação, tá? O A é um prefixo de negação. E temo é de cortar, dividir. Por isso significa não cortável, é indivisível. Segundo Demócrito, até a alma humana é um composto de átomos leves, lisos e redondos, que se mantém por meio da respiração responsável pela troca de átomos, situado fora do organismo. A morte é o rompimento dessa troca, quando os átomos da alma se encontram fora espalhados. Então, Parmênides afirmava que o ser imóvel é eterno e infinito. Para eles as coisas não mudam, apenas aumenta a quantidade e repete-se infinitamente. O movimento só existe no mundo sensível. Também é meio louco aqui, mas cada um pensando de um jeito, tá? Aí ele inaugurou a metafísica e a lógica, tá? Aí com essa razão dele, com esse pensamento de razão, tá? Ele vai e descobre a metafísica e a lógica, tá? Aí vem o Heráclito, que ele fala que o ser humano é múltiplo, tá? Tudo flui, a mudança ocorre sem cessar o tempo todo, isso aí a gente já sabe. A gente querendo ou não, a mudança ocorre, tá? E que num certo momento existe antes, era diferente, depois também será. Nunca banhamos 2 vezes no mesmo rio. Esse Heráclito tá muito terrível. Entendeu? O fogo é eterno e vivo que ora se acende, ora se apaga. Então aí, metafísica, lógica, dialética, essas 3 palavras acompanham os grandes temas de filosofia até os dias de hoje. Metafísica, depois da física, é uma palavra grega surgida do século I a.C., tá? E Aristóteles, após as obras de física do século V, é considerada como além do mundo sensível. A metafísica investiga o que está por detrás da física, as coisas naturais e físicas, que por vezes considera meras aparências, tá? O Parmênides considera o fundador da metafísica, como eu falei, ao contrário de outros pensadores que buscavam o princípio do universo em um de seus elementos,
Parêmides ao afirmar que o mundo só é inteligível e verdadeiro, que a certeza só surge através de meios lógicos e dedutivos. Tá? E também funda o pensamento lógico. Ao expor que o ser é o que não ser não é. É difícil, mas vocês entendem. Elabora um dos princípios básicos da lógica, o princípio da não contradição. O que não é pensável equivale ao que não existe. Então, assim, tudo que você pensa existe, tá? Ele Parmênides achava isso. Se você penso, logo existe, tá? Mas isso é outro filósofo que diz. O ser ao contrário é pensável porque ele existe. Porque é pensável. Nesse sentido, ser e pensa equivale-se à metafísica de Parmênides. Sustenta a lógica do mesmo modo que seu raciocínio lógico fundamenta sua metafísica. Então, aí assumiu a filosofia e diversas aplicações entre os pré-socráticos. Aí a gente admite as posições dialéticas, Parmênides e Heráclito. Aí aqui vocês têm o exercício, tá? Exercício. Como fazer exercício, tá? Ó. Dicionário, tá, galera? Ó. Dicionário, um livro de filosofia. Pode pesquisar no Google, tá? Aí vem Atenas, ó. É o que eu insisto em falar pra vocês, ó. Uma coisa liga na outra. A gente já viu isso aqui em história, que Atenas inventou a democracia. Aí, na época da Grécia Arcaica, no século VIII, eles foram lá, avanços técnicos com a navegação, o estabelecimento do poderio econômico, surgiu a polis, a cidade, onde exigiu a criação de instituições reguladoras. Aí, este foi o período pré-socrático, porém somente na época clássica, século V, Atenas foi a cidade mais importante da Grécia, expandindo-se seu império marítimo, militar e comercial, e atingindo seu apogeu da vida urbana. Lembra que na aula passada de história eu falei para vocês, olha, Atenas era um povo muito estudioso, eles estudavam muitas coisas, eles eram um povo de comércio, de estratégia, né? Então, assim, por isso que eles foram a cidade mais importante da Grécia, entendeu? E se expandiram assim. E aí eles tiveram que inventar a democracia, entendeu? E aí veio Sócrates e os sofistas, né? A filosofia se afastando da cosmologia pré-socrática e mudou totalmente o foco das reflexões, dos assuntos, do conhecimento, da ética, da política, saiu totalmente do que era para se transformar em filosofia, enfim, né? Que está na pauta é o sábio virtuoso e do cidadão. Então, por isso também é conhecido como períodos antropológicos, tá? E nem todos os cidadãos eram escravos, mulheres, crianças e estrangeiros. A gente já falou disso. E não participavam desse espaço. Então, para ter uma ideia, Demétrios, faleiro na democracia ateniense, né, existia 21 mil cidadãos e 400 mil escravos. Olha só. Não era uma democracia representativa. 21 milhões, 400 mil escravos. Então, como é que ia até
né? Democracia para utilizar o voto. Aí tinha que escolher os seus representantes. Era uma democracia direta ou participativa. Os cidadãos discutiam e votavam em seus assuntos nas Assembleias Gerais, chamadas eclesia, e no conselho de 500 cidadãos bolé, onde cada cidadão era submetido a um sorteio, obtendo a garantia de participar das decisões da polis. Era bem democrático, né? Só que escravo não participava, a maioria era escravo, tá? 21 milhões, 21 mil cidadãos e 400 mil escravos. Você vê que tem mais escravos do que cidadão. Então, Sócrates, o que ele era? Quem ele era, como ele era? Filho de um escultor, sofronístico e de uma parteira, Fenareta. Esse aqui, Sofronístico, é o pai dele, tá? O nome do pai dele. O nome de pai de Sócrates. Sofronístico. E a mãe dele se chamava Fenareta. Sócrates nasceu em Atenas, apesar de ter sido considerado extremamente feio. Falam que ele lembra Jesus Cristo. Nada escreveu e muitos duvidam de sua existência. Ai, Jesus. Ó, tô falando que o povo gosta de uma piadinha. Depois vocês falam que sou eu que sou anticristo. Sócrates não profetizava nem afirmava verdade divina. Além disso, era herói de guerra e dizia que gostava de grandes bebedeiras. Olha só, cachaceiro ele era, viu, gente? E que exercia o sexo. Gente, babado, olha isso, exercia o sexo viril dos gregos. Era comum o homem adulto ter amantes masculinos. Tá vendo, gente? Olha só. Era comum o homem adulto ter amantes masculinos. Era normal, gente. Era normal. Gente, liberar a rabiola era normal. Vocês hoje querem ficar falando: ai, é doença dar o rabo. Ai, dar a bunda é doença. Não é, não. Lá, ó, na época de Sócrates, 470 antes de Cristo, gente. Antes de Cristo. Já era normal liberar a rabiola. Também do convívio das prostitutas. Mas o que acontece? Deixa eu explicar uma curiosidade pra vocês aqui. Deixa eu te falar. Eu gosto de falar curiosidades, né? Então, como é que acontece? Lá tinha essas casas que ofereciam sexo. Porque as mulheres engravidavam e não tinham meio de evitar filho. Então, eles evitavam ter relação sexual com a mulher, porque a mulher era só para procriar. Então, os prostíbulos tinham muitos gays, entendeu? Travesti, homens vestidos de mulher. E as prostitutas geralmente eram as mulheres mais velhas que não menstruavam mais. As viúvas, tinha muita viúva que virava prostituta, entendeu? Porque caía em desgraça, não tinha mais o homem para sustentar, então acabavam virando prostituta naquela época, tá? Acabou a curiosidade. Vamos voltar pro Sócrates. Isso pode ser calúnia, tá? Talvez verdade. Pode ser fofoca, entendeu? Pode ser fofoca. Porém, o que mais interessa não é sua vida particular, e sim a força do seu pensamento, que marcou decisivamente a cultura ocidental. O que se conhece, a filosofia socrática deve ser alguns de seus seguidores, discípulos, especialmente Xenofonte e Platão.
das obras que Xenofonte escreveu, este filósofo tão discutido e até imaginado. Destacamos as memoráveis obras onde Xenofonte mostra um Sócrates leal aos amigos, piedoso e justo, preocupado com a ética. Platão, em seus diversos diálogos, registra uma imagem de um Sócrates inimigo dos sofistas, que veremos logo abaixo, e fundador da filosofia especulativa. Assim, o Sócrates de Platão combate as certezas portadoras de belos argumentos, dispensando as palavras sedutoras, voltando-se para os problemas dos homens e suas ações, abordando assuntos acerca da moral, como a justiça, a coragem e a covardia, de forma especulativa. Além desses dois, também destacamos Aristóteles. Aqui, ó. Isso não é hora de entrar na sala, não. Não vou botar ninguém pra dentro de sala, não. Pela criação de ciência. Aristóteles, Sócrates, muda o significado de logos grego e atribui a razão, sentido de conceito. Sócrates, o famoso dono da frase, só sei que nada sei. Criou o método para a procura de saber, utilizando a ironia, fingindo ignorância, tá? Interrogativa de homens, mulheres e escravos, sem se importar com a situação de cidadania de cada um. As perguntas dele colocavam o interlocutor em situação que não havia saída, senão reconhecer a própria ignorância. Então, ele disse que é para homenagear o ofício da mãe que paria corpos, Sócrates paria ideias. Nossa. Enfim, o Tribunal dos Eliastas, composto de 500 representantes, sorteado entre 10 tribos de Atenas, reuniu-se em 399 com o objetivo de julgá-lo por seus crimes, não com reconhecimento dos deuses do Estado, introdução de novas divindades e corrupção da juventude. Né? O povo queria que Sócrates fosse legal, não tá entrando, não vai entrar porque já passou da hora. Né? E enfim, os acusadores: Mileto, que era um poeta, Anicos, curtidor de peles, influente orador político, e um homem chamado Licão. A pena: tomar um veneno chamado cicuta, extraído de uma planta. Então, ele foi condenado, morto, né? Contado no diálogo de Platão, Apologia de Sócrates. Se vocês quiserem dar ali uma leitura. Foi condenado por uma 60 votos e Mileto pediu a pena de morte. O tribunal, constrangido, deixa que Sócrates escolha sua pena. Estabelece a pena que julga merecer, propondo sustento no Pritanil, lugar onde se reuniam as grandes refeições de cidadãos com reconhecido préstimo à parte. Diante da teimosia de Sócrates, que não apresenta uma pena e sim uma honraria e intransigente, né? A condenação não pode ser desfeita e a única alternativa seria a morte bebendo cicuta. A execução é adiada por 30 dias. Durante esse período, alguns de seus amigos preparam uma fuga que é recusada por Sócrates. Ele preferiu morrer a declarar-se culpado. E assim ele foi morto. Um pensador icônico, cara incrível. Teve que morrer porque as pessoas não entendiam o
pensamento de Sócrates. Então, os sofistas os primeiros não eram atenienses, tá? Eles vieram da região dos pré-socráticos e trouxeram de lá um conjunto de técnicas de linguagem oratória e eloquência, que é a arte de falar bem. Aí fizeram professor, historiador da Grécia, também foram os fundadores da pedagogia democrática. Os dois professores, os principais sofistas, Protágoras, gente. Protágoras, gente. Olha só, anota isso. Os dois principais sofistas foram Protágoras, tá? Não confundam com Pitágoras. Pitágoras não tem nada a ver com isso. Pitágoras é matemática, tá? Protágoras e Górgias. Górgias. Tá? Os Górgias. Tem um livro chamado Os Górgias. É muito bom. E a interpretação que fazem deles indifere muito. Se alguns os defendem, outros os execram. Ficaremos com essa segunda interpretação. Vamos execrar eles. Próxima a Platão. Então, Atenas exercia a democracia direta, tá? As discussões eram feitas em público e a decisão dependia das argumentações. E os sofistas não participavam das assembleias. Eles não eram cidadãos, então não tinham influência nenhuma. Ele só ganhava vida como professor, né? Mas aí persuadiam as opiniões das pessoas, né? Enfim. E aí o contemporâneo de Sócrates e Sófocles foram criticados por este. Afinal, Sócrates mantém a divisão entre opinião e a verdade, aparência e realidade. Percepção sensorial e pensamento ao contrário dos professores de retórica. Sócrates não professa, apenas pergunta. Sócrates, especialmente, é aquele visto por Platão, combate certeza vestida de belos argumentos, afastando-se de palavras somente sedutoras, abordando os problemas dos homens e suas ações, conversando assuntos acerca da moral com a justiça, a coragem e a covardia. Sócrates criou uma forma especulativa que será muito importante para a filosofia. Partindo desta compreensão, ao estabelecer um paralelo entre Sócrates e os sofistas, a filosofia afirma-se que o lugar da filosofia é a praça pública. Lascou, que aí todo mundo vai pra bolou a língua da professora, pra praça pública discutir filosofia, entendeu? E aí começam a incomodar, porque aí eles começam a dar conhecimento, trazer conhecimento pro povo, entendeu? E aí vai ser um sarrabudego, tá? Aqui a gente vai entrar já em outra apostila, tá? E eu vou mostrar para vocês aqui um pouquinho de Sócrates. Aqui temos ele. Pra vocês saberem quem é esse carinha aqui, ó. Que é a imagem dele. Ele não era forte assim, não. Há quem diga que ele não era forte. Mas é esse cara aí de um fenomenal. Esse aqui é o quadro que pintaram da morte dele, com os amigos tentando convencer ele a fugir, e ele falando que não ia fugir, né? Aqui, ó, a morte de Sócrates Jacques Louis David, 1787.
E aqui é o local onde Sócrates ficou preso antes de morrer, tá? Tem outro, né? Sócrates aqui é Platão. É a entrada na Moderna Academia de Arte. O Museu do Louvre, ele. Sócrates no Museu do Vaticano, enfim. E aqui é um pouco da história dele, tá? Eu não vou abrir nada pra ninguém mais. A aula já tá quase acabando a aula. É, muito engraçado. Vai ficar pedindo pra entrar. Aí vamos lá. Aqui ó, tem os discípulos aqui ó, Platão. Esse é o Xenofonte, tá? O Antisthenes também. Ó, o Aristipo de Cirene. Não foi falado nele na apostila. Eu vou abrir para falar um pouquinho dele para vocês, ó. Conhecido simplesmente como Aristipo, foi um filósofo grego e o primeiro dos discípulos de Sócrates. Dentre eles, foi também o primeiro a ser remunerado por seus ensinamentos. Ganhou a vida escrevendo e lecionando em Atenas, Egina e na corte de Dionísio, tá? Ele fundou a escola cirenaica, também como hedonista, tá? Segundo o qual o prazer era o bem supremo, tá? Aí é um dos discípulos dele, de Sócrates, que não foi citado. Esse aqui também não foi citado lá na apostila, ó. É Esquines, socrático. Esse cara aqui. Platão, de acordo com Platão, ele foi presente, estava presente no julgamento e execução e depois passou a escrever diálogos filosóficos, assim como fazia Platão, nos quais Sócrates era o orador, tá? E só ficou fragmento dele, tá? Muita coisa foi só fragmento que ficou, por isso que não tem muita coisa escrita dele. Aí isso aqui ele é associado ao Alcibíades, tá? Simão e o sapateiro, tá? Aí aqui é o resto da vida dele. Aqui as frases dele, só sei que nada sei. A vida não examinada não vale a pena ser vivida. Julgamento de Sócrates. Tá, galera? Eu preciso das atividades, que vocês façam as atividades, tá? Aqui diz, ó, ele provocou uma ruptura sem precedentes na história filosófica grega, por isso ela passou a ser considerada filósofo antes pré-socráticos e pós-socráticos. Enquanto os filósofos pré-socráticos, chamados de naturalistas, procuravam responder às questões do tipo o que é a natureza ou o fundamento último das coisas, Sócrates, por sua vez, procurava responder à questão o que é a natureza ou a realidade última do homem. Os sofistas, grupo de filósofos, título negado a Platão, originário de várias cidades, viajavam pelas polis onde discursavam em público, ensinavam suas artes como retórica, em troca de pagamento. Sócrates se assemelhava exteriormente a eles, exceto no pensamento. Platão afirma que Sócrates não recebia pagamento por suas aulas, tá vendo? Sua pobreza era prova que não era um sofista. Para os sofistas, tudo deveria ser avaliado segundo os interesses do homem, de forma como este vê a realidade social e subjetividade. Segundo a máxima de Protágoras. Tá vendo? Até a professora leu o nome errado, gente. Protágoras, tá? O homem é a medida de todas as coisas, das coisas que são enquanto são, das coisas que não são enquanto não são. Isso significa que, segundo esta corrente de pensamento, as regras morais, as posições políticas e os relacionamentos sociais
deveriam ser guiados conforme a conveniência individual. Olha isso, gente. É, é um pensamento muito pequeno, né? E o Sócrates não, ele não negava ensino a ninguém. Ele ia lá, ensinava e não cobrava nada, tá? E as pessoas começaram a se sentir incomodadas com isso, né? E foram lá para causar a morte de Sócrates, entende? Sofista. E qualquer pessoa poderia se valer de um discurso convincente, mesmo que falso sem conteúdo. Os sofistas usavam de fato complicados jogos de palavras no discurso para demonstrar a verdade daquilo que se pretendia alcançar. Este tipo de argumento ganhou o nome de sofismo. Os sofistas eram, assim, como eu posso dizer para vocês, manipuladores, tá? Meio que manipuladores. Eles falavam muito o que você queria ouvir, tá? E aí Sócrates contribuiu para que as pessoas apercebessem da descoberta da evidência que a manifestação do mestre interior, a alma, conhecesse a si mesmo seria conhecer a Deus em si. Aquilo que colocou Sócrates em destaque foi o seu método e não tanto as suas doutrinas, tá? Ele baseava-se na argumentação, insistindo que só se descobre a verdade pelo uso da razão. Seu legado reside sobretudo a sua convicção inabalável de que mesmo as questões mais abstratas admitem sua análise racional, tá? Então, assim, o Sócrates, ele vai falar que a virtude é um conhecimento. Aqui, ó, tá vendo aqui, ó, o paradoxo socrático. Ninguém faz o mal voluntariamente, tá? As virtudes constituem uma unidade. É preferível sofrer injustiça do que cometê-las. Isso aqui foi Gorgias que escreveu. Jamais se deve responder à injustiça pela injustiça, nem fazer mal a outrem, nem mesmo aquele que nos fazer mal. Isso aqui foi Criton. Então afirmava que ninguém faz mal voluntariamente, mas por ignorância, pois a sabedoria e a virtude são inseparáveis. Eu não acredito nisso aqui dele, gente, de forma alguma, de maneira nenhuma, tá? Olha que fofinho, ele era gordinho, tá vendo? Então, gente, os gordinhos são inteligentes, tá vendo? Vocês podem afirmar. Fala assim, minha professora falou que os gordinhos são inteligentes. E aqui tem exercício, tá? Eu já dei o caminho das pedras, tá? Ali da pesquisa que eu quero. E pode abrir o fone para tirar dúvidas. Quem tiver dúvidas, se quiser falar, pode falar. A gente, hoje a aula foi rápida, né? A gente levou 40 minutos de aula só. Tá aberto aí. Quem quiser abrir e perguntar alguma coisa, pode perguntar.
Gente, ninguém vai falar, não, então vou encerrar a aula. Boa noite. Thank you. Obrigado.